Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre o Salmo de número 21. E eu proponho que o Salmo seja estudado da seguinte maneira: os versos 1 ao verso 7 e o verso 8 ao verso 13, dividindo então o Salmo em duas grandes partes. Este Salmo para mim fala sobre a confirmação da justiça e a remoção da impiedade. E dos versos 1 ao verso 7 nós temos a exultação do rei, a exultação daquele que crê e que no Senhor confia e dele depende, ou seja, a exultação daqueles que são piedosos. É verdade que o salmo aqui se aplica à pessoa do rei, que está desfrutando desta posição dentro do povo do Senhor, mas ele se aplica também às nossas vidas de maneira especial. Então eu diria que não é apenas a exultação do rei Davi, mas a exultação de todos aqueles que estão em Cristo de maneira piedosa. Dos versos 8 ao verso 13, a humilhação e o rechaçamento daquilo que é ímpio, daquilo que é impiedade, consequentemente dos ímpios. Então eu gostaria de dizer que em minha meditação no Salmo 21, eu encontro 10 aspectos na primeira parte e outros 10 aspectos relacionados à segunda parte do Salmo. Então agora eu vou mencioná-los, não temos condições de comentar sobre cada um deles, mas eu mencionarei agora os 10 aspectos relacionados aos versos 1 e 7, ao 7, e no que diz respeito à exultação do rei, a exultação daqueles que piedosamente dependem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o salmista fala sobre a alegria que existe na força do Senhor. Por exemplo, na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres de bênçãos de bondade, e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da sua salvação, do esplendor da majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Então, nestes versos de 1 a 7 eu encontro 10 aspectos que agora eu menciono para os queridos. Vamos ao primeiro: alegria na força do Senhor. Segundo, regozijo na salvação do Senhor. Terceiro, desejo do coração concedido. Quarto, petições respondidas. 5, provisão de bênçãos excelentes, e aqui uma bênção muito especial é a coroa de ouro puro que foi colocada sobre a cabeça de Davi como provisão divina. Vida concedida com longura de dias. O socorro do Senhor que provê glória para o ser humano que assim se relaciona com ele. 8, revestimento de honra e de glória. 9, aquele que faz do rei alguém abençoado. A ação de Deus que abençoa o rei. E em 10º lugar, concede o prazer da sua própria presença ao rei. Então não é somente que Deus honra e abençoa o rei com coisas, tais como a coroa de ouro, um reinado, uma vida próspera com longura de dias, mas que o rei dos reis abençoa este rei em particular, Davi, com a sua própria presença. E assim nós somos abençoados com muitas coisas, mas acima de todas elas, a presença do próprio Deus em nossas vidas. E assim nós temos também, dos versos 8 ao verso 13, outros 10 aspectos que agora tratam desse processo de humilhação, de rechaçamento daquilo que é ímpio e do ímpio da história. Em primeiro lugar, a mão do Senhor alcançará o inimigo. Vamos ao verso 8. A mão dele alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor na sua indignação os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de dentre os filhos dos homens. Se contra ti pelejarem,
planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Então, uma vez tendo exaltado a pessoa do rei, agora o Rei dos Reis humilha a pessoa do ímpio, e assim aquele que insistentemente permaneceu em rebeldia, em desobediência, não somente isto, mas fazendo o mal de maneira cruel, contra a consciência e contra a evidência, agora chegou a hora de serem tratados com justiça e retirados da história. Em primeiro lugar, então, o salmista descreve a mão do Senhor que alcançará o inimigo. Depois, a destra do Senhor que alcançará os que o odeiam. Terceiro, serão alvos do juízo planejado do Senhor. Se não serão consumidos pelo Senhor. Em quarto lugar, o fogo do Senhor devorará os ímpios. Depois nós temos em sexto lugar a descendência ímpia que não se arrepende será destruída. Existe a chance para o pecador se arrepender, mas se não se arrepender, as coisas se complicam. Em sétimo lugar, intentaram conscientemente o mal contra o Senhor. Oitavo, não prevalecerão os planos ardilosos que prepararam. 9, sairão em fuga. E em décimo, nos rostos carregarão as marcas da vergonha. Verso 12, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. E assim nós temos então duas grandes partes no Salmo. A primeira que se encerra no verso 7, a segunda que termina com o verso 13. No verso 7, a humildade do rei. O rei que confia no Senhor, o rei que desfruta da bondade do Senhor. Depois nós temos no verso 13, como conclusão da segunda parte, o Senhor que se exaltará em sua força, no momento certo e no propósito e da forma correta. O Senhor será reconhecido em adoração pelo seu povo, se erguendo ele em justiça e assim promovendo a humilhação daqueles que insistiram em agir de maneira arrogante. Então, por um lado você tem a humildade, por outro lado você tem a humilhação. Por um lado você tem o processo de reconhecimento de quem o rei é e diante de quem ele está, em humildade e quebrantamento. Por outro lado você tem a arrogância daqueles que mesmo contra consciência e evidência insistem em rebelião. E por isso o processo de rechaçamento. De um lado, o processo de reconhecimento. Por outro lado, o processo de rechaçamento. E eu quero terminar com a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5 e o verso 6. A palavra de Deus diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Observe que não é para que nós sejamos humilhados, forçados por outrem a nos colocarmos assim diante de Deus. Isso seria humilhação. Humildade é quando eu o faço de maneira deliberada. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. E que para este fim, o Deus Trino de Israel nos ajude. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, em meio às nossas muitas tristezas, em meio às nossas lutas que às vezes parecem não ter fim, ó Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor conceda ao seu povo a paz que excede todo o entendimento e a alegria do Senhor que é a nossa força. Ó Deus, em meio às lágrimas, em meio aos risos, sejam quais forem as circunstâncias que nos cercam agora, que a glória do Senhor se manifeste e que a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, seja sentida pela presença e ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, e tudo isso para a edificação do Seu povo, para a santificação dos remidos e para a salvação do pecador. Se conosco, é o que eu peço e oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.